Olá, bom dia. Estamos iniciando aqui pela sua TV Nova, TV Cultura, o programa Opinião. Hoje a gente vai retornar àquele tema lá de sexta-feira, lembra? Que a gente ficou aqui agitado, conversando, discutiu, brincou, aprendeu, mas sempre fica faltando alguma coisa. Então está aqui de volta Diego Menezes. Bom dia, Diego, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores, desculpe, minha gente. É assim mesmo, é normal. Yane Carine, bom dia também, Yane. Bom dia, primeiramente fora Temer, né? É um prazer estar aqui novamente contigo discutindo essa pauta. Primeiro, vocês já viram que eles mudaram de lugar. Vamos ver um pedacinho aí do programa de sexta-feira, vocês vão ver que eles mudaram de lugar hoje. Hoje, meus convidados, o Diego Menezes e a Yane Carine, tá vendo? É povo preconceituoso, chegou aqui e disse, não, vai ficar no mesmo lugar, não, vai mudar. E aí mudaram de lugar também para vocês notarem alguma coisa diferente do programa de sexta-feira. O Diego é homossexual, não é? A Yane é lésbica e a gente conversou muito aqui. Eles pertencem a grupos, um pertence ao grupo coletivo Entrelaçadas, a Yane, e o Diego a Lutas e Cores, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses grupos. Primeiro eu quero que a gente veja um vídeo que mostra o deputado Jair Bolsonaro respondendo a perguntas do jornalista Vladimir Alves. A pergunta que ele fez a ele foi: o senhor é contra os gays ou contra o movimento LGBT? Vamos ver a matéria. O senhor chamou alguns ativistas homossexuais de bando de vagabundos, além de outras expressões que não vou reproduzir agora por conta do horário do programa. O seu problema é contra os gays ou contra a comunidade LGBT? Nenhum dos dois, e a sua própria pergunta já responde. Ativistas LGBT. Tá? A minha briga sempre foi e será contra o material escolar para o público infantil em escolas do ensino fundamental, que para combater, né, a possível entrada que o governo quer colocar na escola naquele conhecido como kit gay. É um conjunto de livros, cartazes, filmetes. Diz o governo que é para combater a homofobia, mas na verdade, no meu entendimento, e da maioria dos pais, da maioria não, quase todos os pais que conversei até hoje, é um material que estimula precocemente a criança se interessar por sexo. E o que é pior, no meu entender, o sexo entre as pessoas do mesmo sexo. Então eu não sou preconceituoso, nunca tive problema com gays, nem com a comunidade, tanto é que eu só apareci a partir de novembro de 2010, quando eu descobri na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, estava de passagem, né? Estava fazendo o lançamento daquilo que foi conhecido como kit gay. E eu poderia escorrer muito sobre isso, coisas absurdas, né? Quem fez o kit gay, em grande parte, foi a BGLT. Coisa esquisita, né? Eles pesquisaram em 11 capitais as crianças no ensino fundamental e chegaram à conclusão que existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Tudo que eu te falo está escrito, está em notas taquigráficas e estão em filmes também. E eu gostaria, né, como perguntei na época, até hoje eu não sei, qual foi a metodologia. E eles atacaram também duramente as religiões. Nós aqui, você pode ser ateu, para mim não interessa, né? Eles também chegaram à conclusão que os símbolos religiosos deveriam ser retirados das escolas porque aquilo era um obstáculo para a consecução do material escolar no ensino fundamental, conhecido como kit gay. Nós não podemos admitir isso aí. Então, nos momentos que eu apareci xingando, sim, palavras pesadas, sim, tá ok? Acho até que foram suaves, perto do que estavam programando contra as crianças a partir de 6 anos de idade, que valeu a pena. Inclusive, o termo homofóbico, né, que cola em mim há muito tempo, eu falo o seguinte: se ser homofóbico é defender a família e as crianças, pode me chamar de homofóbico, fique tranquilo que eu não me importo com isso não. Bem, então você viu aí o vídeo do Jair Bolsonaro. É claro que a gente não quer em momento algum aqui estar falando sobre a pessoa do deputado, porque ele não está aqui também para se defender nem para debater com a gente. A gente vai tratar disso como um tema genérico, a gente vai falar sobre política, até porque ele tem o direito de expressar a opinião dele como qualquer pessoa tem. Ele não pode ir contra as leis, como eu, como apresentador, não posso ir contra as leis, do mesmo jeito que nem a Yane e nem o Diego podem ir contra as leis. Né? A gente tem os posicionamentos. Se o hétero acha que o correto é ser hétero, é um direito que cabe a ele. Se o gay acha que é correto ser gay, é um direito que cabe a ele.
Agora, o gay não pode atacar o hétero porque acha que ele deve ser hétero, nem o hétero pode atacar o gay porque acha que ele tem que ser hétero e não gay. Eu acho que cada um tem que respeitar o posicionamento do outro. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês era o seguinte: como é que tem caminhado, como é que vocês têm visto a política como um todo no nosso país e principalmente aqui em Pernambuco? Como é que tem sido o trato do governador com a comunidade homossexual? Para mim tem sido bem dispersa desde que foi fechado o Centro Estadual de Combate à Homofobia no Recife. E é um órgão do governo responsável pela elaboração de projetos que evitam atos homofóbicos no Estado, articulando com a polícia, com a área da saúde. E esse centro foi fechado. Após o governo golpista de Michel Temer ter início, foi fechado um centro primordial para o nosso Estado. Agora, todas as demandas são encaminhadas diretamente para as secretarias dos municípios, inclusive aqui em Caruaru. O secretário está sobrecarregado, porque tudo que vem relacionado a crimes de homofobia, do Disque 100, vai parar na mão dele, ele tem que se virar em mil para resolver. Bom, eu acho que, assim, fazendo um comentário acerca do vídeo, né, a gente não pode deixar de comentar um posicionamento que não é referente totalmente à figura do Jair Bolsonaro, mas das pessoas que o elegeram, né, porque ele representa milhares de votos, né, para ser eleito como deputado. Então, acho que, a princípio, a gente tem que estar bem norteado a respeito do que se é criticado, né, e do que é visto por algumas pessoas que são mais conservadoras, né, que pensam que discutir a questão da LGBTfobia ou as questões sexuais dentro das escolas, que são o primeiro lugar onde a gente tem acesso à informação e a conhecimentos, né, a gente limitar isso para as questões LGBTs, mas, por exemplo, hoje em dia a gente discute a escola sem partido, né? Então, quando há uma crítica à questão religiosa dentro das escolas, né, a gente também tem que olhar para quem critica a questão da escola sem partido, né? Porque, ora, todo mundo dentro das escolas tem religiões diversas, né? E aí, quando ele critica que é um ensinamento, sabe, a questão da cartilha, que ele chama de kit gay, foi feita por uma entidade LGBT, muito me estranharia muito mais se fosse feito por uma entidade religiosa, que eu ficaria muito surpresa e feliz, né, se fosse na mesma linha educativa, né, e orientadora. Mas é claro que uma entidade ao público LGBT tem que produzir um material de cunho LGBT, né, para as pessoas, para os alunos, para a juventude, porque a gente tem que perceber que não é só a questão, você não nasce, né? Parece que ali, quando fala que as pessoas se tornam, e aí as pessoas sendo informadas em uma cartilha, elas vão virar gays, né, ou lésbicas, ou bissexuais, ou transexuais. Se bem, que é bom dizer que isso é um tema muito polêmico. Exato. Eu tenho minha posição formada, mas se você sentar hoje com a maioria dos evangélicos, eles acreditam que a pessoa se torna homossexual, ele não é gay, ele vai se tornar gay. Então, dentro dessa concepção aí, por exemplo, tem um grupo muito grande no Brasil hoje que pensa dessa forma. Exato, e o discurso que eles apresentam dá a entender que o kit influencia de alguma forma a mentalidade das crianças. Mas um exemplo de desenhos animados como Pernalonga, Pica-Pau, eles já retratavam os personagens se vestindo com trajes femininos e nem por isso as pessoas se tornaram LGBTs ou transexuais ou travestis por assistirem desenhos antigos que eram destinados a crianças pelo fato de se vestirem como mulher, beijarem personagens do mesmo sexo. Eu vejo muito, eu não sei se eu estou enganado, mas eu vejo muito, usando uma posição bem imparcial, é que às vezes existe uma agressão de ambos os lados. Quem é contra ataca quem não é e vice-versa, né? Porque a gente poderia dizer aqui, ou quem estivesse do outro lado aqui ia dizer, olha o caso de Jean William, que foi eleito pela comunidade gay e que agora tenta, quer dizer, sempre vai haver, eu costumo dizer o seguinte, quando eu elejo alguém e essa pessoa vai para o Congresso e ele é da área rural, ele vai defender quem lá? Obviamente, Quem é ruralista? Trabalhador. Se eu elejo um pastor
para deputado federal, ele vai defender quem lá? Exatamente. A igreja, a religião. Isso é óbvio, essa é a bandeira dele. Então, quando eu convoco ou quando eu elejo para lá um homossexual que é eleito pelo movimento, ele vai defender quem lá? O movimento. Eu acho que isso é a coisa mais comum do mundo. São os lobbies que devem ser feitos, desde que eles sejam feitos conscientes. Porque o objetivo ali do Congresso, na minha opinião, é que eles vão lá, apresentam as suas ideias e convençam os outros deputados de que ele está certo e de que aquilo é o melhor para a nação. Exemplo disso é esse processo agora do Eduardo Cunha, né? O cara teve tanto lobby que atrasou em 10 meses o processo dele para ele ser julgado. Acho que bom, né? Que caiu agora. Mas, voltando ao que você falou, é óbvio, né, que as pessoas são eleitas para aquelas bandeiras que elas defendem. Agora, muito me preocupa quando a gente trata das questões públicas e do Estado, onde a gente tem na Constituição a laicidade, né? A laicidade e uma pessoa como o Jair Bolsonaro numa comissão de direitos humanos, né, para tratar de direitos humanos diversos, vários direitos, vários humanos, né, distintos, né, querendo ser iguais perante a lei, mas distintos em classes sociais, em cor, né, em vários aspectos. Então a gente precisa tratar as coisas do Estado como do Estado e não como a minha igreja, né? Não, a Constituição não é sua Bíblia, né? Quando eu falei assim que existem, e eu não sei se vocês entendem dessa forma, geralmente dois lados antagônicos, é que quando a gente cita, por exemplo, o Estado com a laicidade que você acabou de falar aí, a pessoa pode ser um religioso e estar na Comissão dos Direitos Humanos. O que ele não pode é usar a sua religião como base para defender o que ele pensa e não os direitos humanos. Né? E que nem sempre os direitos humanos é somente os seus direitos. Meu pai dizia que o direito de cada um cessa quando o do outro acaba. Quando o do outro começa. O meu cessa quando o do outro começa. É exatamente aí. Aí eu saber que eu vou poder ligar o som do meu carro até a altura que eu não incomodo meu vizinho. Exato. Mesmo que a música seja boa. Se for boa, eu não posso incomodar o vizinho. Não é por aí, não. Exatamente. É isso. Né? A gente tem que tratar, como a gente está conversando aqui, né? De forma laica, né? As questões. E aí sempre vai haver esse embate, né? De quem defende, de quem é contra. Né? Sempre vai ter. Agora, a melhor forma é através do diálogo, né? E da participação das pessoas querendo achar um caminho para que todo mundo seja incluído e tenha direitos, né? Porque as estatísticas mostram que LGBTs são mortos, né? Todos os dias, a cada momento. E a gente também tem que prezar pelas vidas, né? Então... mas eles são mortos porque são homossexuais? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Existe um bullying nas escolas, nas faculdades, para quem é gay, para quem é lésbica? E pergunta número 3. Como é que as pessoas reivindicam algo sendo contra alguns pontos de vista desse mesmo movimento? Como é que a gente funciona isso na cabeça de vocês? Eu queria que vocês respondessem cada uma dessas perguntas, mas não agora, daqui a pouquinho, após o intervalo.